Boa noite. Estamos indo para a terceira teleaula de Cálculo Diferencial Integral 2. Para quem ainda não me conhece, eu sou Genay Caseta, sou física, mas tenho até o pós-doutorado em astronomia. Hoje, o que a gente vai ver? Bom, na primeira aula eu disse o seguinte: para que serve integral? Qual é a definição de integral? Então, eu mostrei para vocês só no desenho que a integral calculava a área debaixo de curva. Só que nós não trabalhamos com esse item. Nós trabalhamos com um outro, onde a integral ela retorna a primitiva de uma função. E aí nós fizemos vários exercícios. Na primeira aula foram só técnicas mais simples. Na segunda aula foram técnicas mais avançadas, substituição e a regra do produto, não é isso? Hoje, então, nós vamos retomar a questão da área debaixo de curva. Mas antes de eu ir para os slides e começar a nossa teoria, eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Pessoal, vocês estão aprendendo uma ferramenta muito poderosa. Só que essa ferramenta, como eu disse, vocês estão aprendendo, ela tem que ser passada antes de um assunto mais difícil. Mesmo assim, nós trabalhamos com equações diferenciais aplicadas, mas algumas equações diferenciais. Mas então, o que tem que acontecer primeiro? Você saber usar a ferramenta, fazer muito exercício, né? Procurar outras fontes. No fórum eu coloquei 3 livros muito bons que vocês podem dar uma olhada. E depois sim, quando você já souber integrar, aí nós vamos para conceitos mais difíceis, ok? Se vocês se lembrarem ainda, na primeira aula, eu mostrei, quando eu falei em equações diferenciais, eu mostrei várias equações diferenciais que podem ser resolvidas pela integral. A questão é que você, às vezes, não tem ainda o conhecimento do problema real para ser resolvido. Por exemplo, você já trabalhou com a mola? Você já trabalhou com pêndulo simples? Você sabe todos os conceitos que envolvem esses temas? Então, enquanto vocês não tiverem uma ideia também da física, vocês não vão conseguir avançar muito nas equações diferenciais. Então, aí dá uma olhadinha lá que tem problemas práticos, sim. Simples, mas tem, tá certo? E não é pelos problemas práticos que vocês vão aprender a integrar. Vocês têm que aprender a integrar para ir para os problemas práticos. Não envolvam, não, na verdade, atrapalhe esse círculo, tá, ok? Então vamos para o slide e vamos falar das integrais indefinidas. Só nós vamos mostrar o que foi falado na primeira aula. Então, olha lá, integrais indefinidas. A gente utiliza quando eu tenho quem? A derivada da função, taxa de juros, por exemplo, né? Velocidade. Então, eu tenho a derivada da função, mas eu quero retornar com a própria função. Se eu tenho taxa de juros, se eu retorno para a primitiva, eu tenho os preços, não é isso? Isso é chamado, essa função que eu retorno quando eu integro, é chamada de primitiva. E aqui está a formulinha, integral de f' de x
ela é igual à sua primitiva mais uma constante, constante essa que eu não posso esquecer de colocar. Isso na integral indefinida. Hoje nós vamos ver integral definida. Agora sim, nós vamos falar de áreas. Nós vamos começar com áreas debaixo de curva e depois nós vamos para áreas entre curvas. Mais para frente, vocês vão ver que integral também é utilizado para achar volume. Bom, o que eu faço? Eu também mostrei isso para vocês na primeira aula. Eu tenho uma curva aqui de f de x. Eu quero achar a área aqui debaixo da curva. Qual é a aproximação que o cálculo faz? Ele coloca vários retângulos aqui. Esses retângulos deveriam preencher toda a área debaixo dessa curva. Quando que isso vai acontecer? Quando a largura desses retângulos forem muito pequenas e quando o número de retângulos for muito grande. Quando eu faço isso, o ΔX, né, que seria a base, né, tendendo a zero, e o número de retângulos tendendo a infinito, eu vou cair na integral. Então, olha lá, a largura dos retângulos tem que tender a zero. E aí, a área da região vai ficar definida como um valor limite da soma das áreas dos retângulos inscritos. Lembre-se, quando eu trabalho com ΔX tendendo a zero, número de retângulos tendendo a infinito, isso me pede uma coisa que vocês estudaram em cálculo 1, que se chama limite. Bom, o teorema fundamental do cálculo parte 2, nós já vimos a parte 1 na primeira aula, diz o seguinte: se eu tenho uma função fzinha, ela é integrável dentro de um domínio. Ali o domínio está entre A e B. E se a f for a primitiva dessa função, a integral definida vai ser escrita da seguinte forma: integral do valor inferior até o valor superior de x de f dx. Então, qual é a principal diferença entre a integral definida para a indefinida? A indefinida eu não tenho os limites. Na definida, eu tenho os valores, no caso aqui de x, em que eu quero fazer a integral. Como eu vou resolver essa integral? Do mesmo jeito. Olha lá, integrou, quem que você acha? A primitiva. Só que, na indefinida, eu acho a primitiva e somo quem? O c. Aqui não, aqui você não pode somar esse c. A gente faz esse tracinho aqui e escreve x1 até x2 para me lembrar que eu estou com um intervalo fixo de x. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x2 e jogar nesse lugar do x. Ou seja, eu vou ter o valor da primitiva no limite x2. Depois eu vou fazer com x1. Pegar o x1 e jogar aqui. Está aqui, f de x1. E no meio eu tenho um sinal de menos.
Então, a integral definida é igual à diferença das primitivas nos valores limites de x. Aqui eu só coloquei uma observação, que x1 e x2 eles estão dentro do intervalo A e B. E o mais importante ainda, o x2 é maior do que o x1. Então, é limite inferior até o limite superior. Passos para você fazer a integral definida. Primeira coisa é achar a primitiva. Então, você vai resolver como se você estivesse resolvendo uma integral indefinida. Só que você não vai colocar o mais c. Aí, o próximo passo, você vai pegar x1 e jogar em f, e depois você vai pegar x2 e jogar em f. Vai ficar f, x2 é maior do que x1, f de x2 menos f de x1, tá? Limite superior e depois limite inferior. Bom, aqui eu coloquei um gráfico e mostrei a área que eu quero calcular. Toda essa área amarela é a área que eu quero calcular. Esse é o tipo de função f', né? Que eu não vou poder fazer tudo de uma vez só. Eu vou ter que abrir ela em vários intervalos. Aqui, ó. Primeiro intervalo. Nesse intervalo, a função está abaixo do eixo x, né? Depois, esse intervalo, a função está acima. Depois, ela volta para baixo. Ela sobe de novo. E ela vem para baixo outra vez. Então, o que está me limitando aqui? Eu estou fazendo exatamente isso, separando onde a função é positiva e onde a função é negativa. E aí fica da seguinte forma, olha lá. A primeira integral é essa. Vai de x1 até a. Aqui não está dando para ver, mas isso aqui é um a. Então, integral de x1 até a de f' dx. O próximo vai de A até B. Então, olha lá, de A até B. Também não está dando para ver direito, mas embaixo está escrito A e em cima está escrito B. Próximo vai de B até C. Então, está aqui B até C. E o último, ainda não é o último, desculpa, de C até D. Aqui, de C até D. Agora sim o último, de D até x2. Eu posso fazer isso para qualquer função. Eu não preciso calcular a área inteira. Olha, isso facilita muito, mas muito os cálculos, se eu conseguir dividir a função, o gráfico da função. Lembra das regras da integral indefinida? Integral de uma constante dx é a constante vezes x mais c. E agora? Agora é a definida. Cadê o c aqui? Tem o c aqui? Não, não tem, porque não pode colocar. Mas ficou lá, kx, agora vai de x1 até x2. Coloco o valor de x2 primeiro e depois coloco o valor de x1 e subtrai. Este é a única integral que você vai ter x2 menos x1. A maioria não vai ser x2 menos x1. Vamos ver o segundo caso, que é
a integral da função potência. Soma 1, tá lá, e desce o expoente, e coloca o mais c. Aqui você não vai colocar o mais c, você vai só dizer que a minha integral vai de x1 a x2. Primeiro x2, opa, o x está aqui, não está? Ele não está sendo elevado a n mais 1, então o x2 vai estar elevado a n mais 1. Menos. Agora é o x1. O x1 vai estar elevado a n mais 1. E tudo vai estar dividido por n mais 1. Você viu que aqui não foi x2 menos x1, tá? Seno. A integral de seno é menos cosseno mais c se for indefinida. Agora, na definida, então vai de x1 até x2, vai ficar lá o menos cosseno, coloco o traço aqui e digo, ó, nós vamos de x1 até x2, deixei o sinal de menos aqui, e aí eu coloco o x2 aqui no lugar do x no cosseno, dá cosseno de x2. Menos, agora eu coloco o x1 no lugar do x, dá cosseno de x1. A integral de cosseno é seno, mais c se for indefinida. E a definida? A integral continua sendo seno de x. Só que agora eu vou colocar os limites, x1 e x2. Primeiro eu jogo x2 no lugar do x, tenho seno de x2. Depois eu coloco x1 no lugar de x, eu tenho seno de x1. Exponencial. Integral de exponencial é a própria. Se é indefinida, eu coloco mais c. Ah, mas é definida. Então, aqui, ó, tá ela. É x, indo de x1 até x2. Jogo x2 aqui no lugar do x, dá a exponencial de x2. Coloco o x1 aqui no lugar do x, fica exponencial de x1. E sinalzinho de menos. E a última, integral de 1 sobre x, ln de x mais c se for indefinida. Agora, se for definida, vai ser o ln, aqui de x1 até x2, jogou x2 aqui, dá ln de x2, jogou x1 aqui, da ln de x1, e aí vem o sinal de menos. Então, vamos ver uma coisa. Se realmente eu tenho que integral definida tem a ver com área. Eu vou pegar uma função que se chama função identidade. O que quer dizer isso? O y vai ser sempre igual a x. É uma reta, né? Então, aqui, ó, eu tenho o ponto 1, 1 aqui, ó. Aqui eu tenho o ponto 4, 4. Sempre o x, o y vai ser igual ao x. Então, essa é a função x. O gráfico é reta, né? X está elevado a quanto mesmo? A 1. Isso caracteriza uma reta. Bom, essa área aqui, ó, que seria a área debaixo da curva, isso é um retângulo, ó, desculpa, um triângulo retângulo. E a área de um triângulo retângulo, na verdade, qualquer triângulo, né? Base vezes altura, dividido por 2. Quanto que é a base?
4. Quanto que é a altura? 4. Então, vai ficar 4 vezes 4 dividido por 2. Isso dá igual a 8. O que é o A? Unidade de área. Tá? Então, você viu esse símbolo U ponto A ponto, quer dizer unidade de área. Guarda esse valor. Nós temos, então, que a área do triângulo retângulo é igual a 8. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero mais um triângulo, eu quero um trapézio. Aqui, ó. Eu tirei esse pedacinho aqui do triângulo. Qual que é... Só que esse trapézio está deitado, tá? Qual que é a área do trapézio? Base menor sobre base maior, somado, né? Vezes altura dividido por 2. A base menor é 1. A base maior é 4. A altura é 3. 4 mais 1, 5, vezes 3, 15, dividido por 2, 7,5. Então, gravando, área do triângulo, 8. Área do trapézio, 7,5. Então, olha lá. A minha integral definida, ela é a área debaixo da curva. Então, vamos fazer primeiro para o triângulo. Aqui, a minha função é x. O intervalo aqui de x que eu vou fazer a integral é deste ponto aqui até este. Portanto, o intervalo de x é de 0 a 4. Então, está aqui. De 0 a 4. Então, vai ficar de 0 a 4, a função é x dx. Qual que é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Aqui, o x vai de 0 a 4. O que você vai fazer primeiro? Jogar o 4 aqui. Então, olha lá. 4 ao quadrado. Depois, quem que você vai jogar? O 0. Está aqui, 0 ao quadrado. 4 ao quadrado menos 0 ao quadrado dividido por 2. 4 ao quadrado é 16, dividido por 2 é 8. Foi o que eu achei pela fórmula da área do triângulo, né? Agora o trapézio. Vamos ver se acontece a mesma coisa com o trapézio. A função é a mesma, a função continua sendo x. O que está mudando? Está mudando que meu x está variando de 1 até 4. Então, vamos lá. Integral de x, x ao quadrado sobre 2. O x vai de 1 a 4. Jogou 4, deu 4 ao quadrado. Jogou o 1, ficou 1 ao quadrado dividido por 2. 16 menos 1, 15 dividido por 2, 7,5, que foi o valor que nós encontramos lá utilizando as fórmulas. Tá certo? Então, o que eu quis mostrar com esses dois exemplos? Eu quis mostrar o seguinte, que realmente a integral definida calcula área, tá certo? No caso, a área debaixo da curva, mas é área. Voltemos agora, vamos fazer mais exercícios, né? Então, vamos para o quadro. Primeiro, 2x ao quadrado menos 4x mais 1. A integral vai de 0 a 1. Bom, 2. Tá aqui. Qual que é a integral de x ao quadrado? X ao quadrado mais 1 dividido por 2 mais 1. Não é isso? Tá aqui, x ao cubo sobre 3. Menos 4. Qual que é a integral de x?
x ao quadrado sobre 2. E qual que é a integral de 1? 1 é constante, né? É o próprio x. Vamos de 0 até 1. Mas antes, vamos fazer essa simplificação aqui, ó. Então, vai ficar 2/3 de x ao cubo menos 2x quadrado mais x de 0 a 1. Quem que você joga primeiro? O 1. Olha lá, 2/3, 1 ao cubo, menos 2, 1 ao quadrado, mais 1. Menos... Agora eu vou jogar o 0. 2/3, 0 ao cubo, menos 2, 0 ao quadrado, mais 0. Bom, isso aqui tudo é 0. O que sobrou? 2/3 menos 2 mais 1, que é igual a menos 1/3, unidade de área. Você vê que não é difícil, porque se você aprendeu a fazer a indefinida, a definida não vai ter problema. Próximo. Integral de 1 a 2 de 2x ao cubo mais 2 sobre x mais e a x dx. Bom, tá aqui 2. Qual que é a integral de x ao cubo? X à quarta sobre 4. Mais 2. Isso daqui é 2 vezes 1 sobre x. A integral de 1 sobre x é ln de x. Então, fica 2 ln de x. Agora, a função que é a mais fácil de se integrar e derivar, que é a exponencial. A integral de e elevado a x é a própria e elevado a x. Eu vou fazer isso de 1 até 2. Só arrumando, fazendo essa simplificação aqui, dá meio de x à quarta, mais 2 ln de x, mais e elevado a x, de 1 a 2. Quem que eu jogo primeiro? O 2. Então, vai ficar 1 meio, 2 elevado à quarta, mais 2 ln de 2, mais e elevado ao quadrado. Menos. Agora eu vou jogar o 1. Então, vai ficar meio, 1 à quarta, mais 2 ln de 1, mais e elevado a 1. ln de 1 é 0. Não sei se vocês estão notando, mas toda vez que eu vou colocar os limites, eu abro aqui, ó, 2 blocos, olha lá, ó. Deixo, aqui no caso, deixei dentro do colchete, bloco 1 e bloco 2. E aí, o sinal de menos na frente. É bom fazer isso, senão vocês vão se perder com esse sinal de menos, tá? Então, vamos lá. 2 à quarta, 16 dividido por 2 dá 8. 2 ln de 2. Se você tiver calculadora, dá para calcular ln de 2. Se você tiver calculadora, você consegue também calcular o e elevado ao quadrado. Aqui fica menos meio, menos o e. Então, juntando tudo isso, o que dá? 15 dividido por 2, mais 2 ln de 2, mais e ao quadrado, menos e. Unidade de área. Agora, vamos fazer um cosseno. Então, olha lá. Qual que é a integral do cosseno? É o seno positivo. Então, é 2 cosseno, fica 2 seno. Limite de baixo, π sobre 6. Limite de cima, π sobre 2. Quem vai primeiro? O π sobre 2. Então, tá aqui, ó. Seno de π sobre 2. Menos, agora vem o π sobre 6. Seno de π sobre 6.
Que danada é π sobre 2 e π sobre 6? Vamos lá. Em cálculo, não se usa graus, tá? Fora. Então, a gente usa π, que é 180 graus, correlação. Então, se π é 180, π dividido por 2, 180 dividido por 2, que é 90. Se π é 180, eu divido por 6, isso dá 30 graus, tá? Então, a gente sempre usa radiano. Não esqueçam disso, principalmente na hora de fazer as atividades ou mesmo a prova, que a sua calculadora tem que estar em radiano, não pode estar em graus, senão você erra, tá certo? Voltemos para os slides. Então, olha lá, π sobre 2 é 90 graus, seno de 90 graus é 1. π sobre 6 é 30 graus, seno de 30 graus é meio. Então, fazendo as contas, eu tenho que a minha área é de 1 unidade de área. E agora, pessoal? Até agora eu coloquei funções simples para vocês resolverem. Agora eu tenho aqui o quê? Um quociente. Existe regra para quociente de função? Regra imediata? Não, não existe, né? Qual que seria a primeira regra mais avançada que eu iria atrás? Substituição. Tá certo, vamos ver se é substituição? Eu pego essa função aqui, x ao quadrado mais 1, e derivo. Qual que é a derivada de x ao quadrado mais 1? É 2x. Isso caracterizou a substituição. Lembra que a substituição tem que ter a derivada? Pois é. Então, quem que eu vou chamar de u? X ao quadrado mais 1. Agora eu derivo u. 2x. Eu isolo du. 2x dx. Substituo na integral. Primeira coisa que eu vou substituir é o u. Então, tá lá. O u está na parte de baixo. Está aqui. Agora, eu vou substituir o 2x dx. Aqui, ó. 2x dx. Isso é du. A minha integral ficou du sobre u, que é ln de u. Opa, agora eu tenho que voltar. Quem que é u? X ao quadrado mais 1. Está aqui, x ao quadrado mais 1. A minha integral vai de 0 a 1. Primeiro eu jogo 1. Então fica ln de 1 ao quadrado mais 1. Menos, agora eu jogo o 0. ln de 0 mais 1. Ficou ln de 2, menos ln de 1, que é 0. Portanto, a minha área dá ln de 2 unidades de área. Outro quociente. Então, o que eu tenho que fazer? Vou procurar aqui. 1 mais... Aqui tem um erro, eu vou consertando para vocês à medida que eu for fazendo, tá? Desculpa. Quem que você vai chamar de u? 1 mais seno de x. Por quê? Porque a derivada de 1 mais seno de x é cosseno de x. Chega uma hora, depois de fazer bastante exercício, que você olha e já vê exatamente quem que deveria ser o u. Tá? Então, olha lá. O u é 1 mais seno de x. Qual que é a derivada de 1 mais seno de x? É cosseno x. Então, vai ficar du igual a cosseno de x dx. Passei o dx para cá só. Agora, vamos substituir.
No lugar do cosseno de x dx, eu vou colocar quem? du. Aqui. E embaixo, quem que é 1 mais seno? É u. Então, vai ficar u ao quadrado. Esse u ao quadrado tem que ir lá para cima, né? Como 1 a menos 2. Isso dá u a menos 1 sobre menos 1. E isso dá menos 1 sobre u. Que você vai retornar. O u é 1 mais seno x. É π sobre 6, 30 graus, a π, que é 180 graus. Então, no primeiro caso, vai ficar 1 sobre 1 mais seno π. No segundo caso, vai ficar 1 mais seno de π sobre 6. Aqui, ó, seno de π é 0. Sobrou menos 1. Aqui, seno de π sobre 6 é meio. Então, vai ficar o seguinte. Só essa parte, tá? Menos 1. 1 mais meio. Isso dá menos 1 a 3 meios. O 2 vai lá para cima. Menos 2 terços. Então, vai ficar o menos 1 daqui. Aqui é negativo, mas tem o menos negativo, vai para 2 terços, né? Isso aqui, então, vai dar quanto? Menos 1 terço. Novamente, um quociente. Também vai ser substituição. Quem que vai ser u? ln de x. Deriva, du dx dá 1 sobre x. Aqui, o 1 sobre x está aqui, ó. Então, o du vai ser dx sobre x. Colocando na integral, o ln está ao quadrado, portanto, u fica ao quadrado. O du é o dx sobre x, então fica o du. Integrando u ao cubo sobre 3. Voltando com o u, ln de x ao cubo sobre 3. Vai de 1 a e, né? Vamos jogar primeiro e. Vai ficar ln de e ao cubo. Menos, joga o 1. ln de 1 ao cubo. Isso é 0. Isto daqui, ele é igual a quanto? A 1? Tá certo? Por que ln de e é igual a 1, hein? Porque a base do ln é a própria exponencial. Essa integral não é por substituição. Se fosse por substituição, a derivada da função interna da função composta teria que estar aqui, ó. A função interna da função composta é menos x. A derivada de menos x é menos 1. Mas tem esse x aqui me atrapalhando. Isso quer dizer que isso é regra do produto. Tá? Integral por partes. Primeiro u. Pela a regrinha que eu coloquei para vocês de como achar u, vem da palavrinha liat, né? Primeiro é logaritmo. Tem logaritmo ali? Não tem. Então, esquece.
Inversa de trigonométrica tem ali? Não tem. Algébrica tem ali? Tem. É o x. Então, quem que vai ser o U? É o x. Se o U é x, o resto é dv. E o resto é e a menos x dx. Então, lá, o U eu derivo, olha lá, ó. O U eu derivo e o dv eu integro. du dx é igual a 1, du é igual a dx. Integrando dv, integral de e a menos x, vocês vão se lembrar da dica para algumas integrais, é o próprio e a menos x dividido pela constante que multiplica o x, que no nosso caso é menos 1. Então fica menos e a menos x. Ok, então vamos aplicar a fórmula. Está aqui, ó. Primeiro, U, quem que é U? X. V, quem que é V? Menos e a menos x. Já coloquei o menos aqui fora. Mais. Por que mais? Aqui vai ter um menos da fórmula. Integral de V. O V tem um menos, olha lá, ó. Então, dando um mais. E a menos x. Quem que é du? Dx. Então, menos x e a menos x. Qual que é a integral de e a menos x? Essa daqui, ó. Fica menos e a menos x. Agora, vamos aplicar o 0 e o 1. Começando com 1 e depois a 0. O que eu fiz aqui? Volta um pouquinho só. Você está vendo que tem e a menos x aqui e tem e a menos x aqui? Eu coloquei em evidência. Tá? Então, dentro só ficou o x e o 1. Então, tá aqui, ó. Se não quiser fazer isso, não precisa, tá certo? Primeiro eu jogo 1. Então, vai ficar e a menos 1, 1 mais 1. Menos, agora eu vou jogar o 0. Menos e a menos 0, 0 mais 1. Ok, isso aqui dá 2. Isso aqui dá menos 1 sobre e, né? Veja que o expoente está negativo. Aqui dá 1. Aqui também dá 1. Então, olha lá, ó. Fica menos 2 sobre e, mais, por que mais? Esse menos, mais 1, unidade de área. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu não vou te dar a função e da maneira que eu estava dando até agora, como enunciado. Eu vou te dar a função, você deverá fazer o gráfico e deverá descobrir qual é a área que eu estou procurando. Então, olha lá, determinar a área compreendida entre a parábola. Essa parábola é super fácil de fazer, né? Y igual a x quadrado. Lembre-se que para você fazer o gráfico de uma reta, você precisa somente de 2 pontos. Por 2 pontos só passa uma reta. Agora, para fazer da parábola, você precisa de, no mínimo, 3 pontos. Geralmente, nesses 3 pontos, o vértice é o primeiro que eu vou atrás. Tá certo? Bom, no caso do x ao quadrado, o vértice é no 0, 0. Até aqui, ó. Preciso só mais de 2 pontos. Onde que eu vou conseguir esses outros 2 pontos? Eu estou te dando um intervalo aqui, ó. De 0 até 1.
Bom, eu preciso, se for 1, jogou 1 aqui, quanto que dá? 1 aqui e 1 aqui, né? E aí eu posso escolher um outro ponto, por exemplo, 2, 4, ou seja, x igual a 2, y igual a 4, e fazer a minha parábola. Agora, a minha região, ela só vai de x de 0 a 1. Então, não inclui mais nenhuma a não ser essa daqui. Então, para fazer o gráfico, tem essas regras. Agora, para mostrar a região, aí é outra coisa, tá? Qual que é a função? A função é x². Então, tá aqui. Você vai integrar de quanto a quanto? Tá aqui. De 0 a 1. Então, lá. De 0 a 1. Isso dá x ao cubo sobre 3, né, que é a integral de x², e vai de 0 a 1. Jogando 1, dá 1/3, né? Jogando 0, dá 0. Portanto, a minha área é 1/3 de unidade de área. Vocês conhecem esse gráfico? Esse gráfico é o gráfico do seno. Então, agora vocês deveriam fazer o gráfico do seno. Ah, é difícil fazer o gráfico do seno? Não é. Você precisa saber o quê? Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1, e de 2π, que é 0, né? 2π, 360, 0 é a mesma coisa, o seno também é 0. Então, eu quero entre a curva y igual a seno x e o eixo x, para x de 0 até π. Então, eu achurei somente a área que vai de x igual a 0 até x igual a π. E aí, vou fazer a integral. A integral é de 0 a π, eu vou integrar o seno. Integral de seno é menos cosseno, não vai esquecer. Vou fazer isso de 0 a π. Aí vai ficar menos cosseno de π menos cosseno de 0. Esse menos é esse menos. Esse menos é da fórmula. Cosseno de 180, que é o π, é menos 1. E cosseno de 0 é menos 1. Então, fica menos... Desculpa, é 1, mas tem um menos aqui. É menos 1, menos 1, menos 2, com menos aqui na frente, deu 2. Estão pegando? Agora com vocês. Está aí. Estou te dando 4 exercícios para vocês tentarem fazer. E daqui a pouco eu volto.
Estoy cantando. Olá, alunos. Conseguiram fazer os exercícios? Posso corrigir? Então vamos para o quadro. Integral de menos 2 a 3, 5 mais x menos 6x quadrado dx. Qual que é a integral de 5? 5x. Qual que é a integral de x? X ao quadrado mais 2. Qual que é a integral de x quadrado? X ao cubo sobre 3. Aí tem o sinal de menos e tem o 6, né? Fazendo as simplificações, aqui, né, vai dar esse 2.
Bom, vai de menos 2 a 3. Primeiro, quem que eu jogo? Limite superior. Então, vai ficar, olha lá, ó. 5 vezes 3, 15. 3 ao quadrado sobre 2, 9 sobre 2. Menos x ao cubo é 27. Tem um sinal, um 2 e um sinal de menos. Menos. Agora nós vamos fazer o quê? Jogar o menos 2. 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2. Menos 2 ao cubo, menos 8. Então, tá aqui. Fazendo as continhas, vocês que estão de calculadora aí, né? Menos 42,5 unidades de área. E esse? Eu tenho um produto, olha bem, isso aí tem que chamar a sua atenção. Eu tenho um produto de duas funções. Primeira função, x ao quadrado menos 1 ao cubo. A segunda é x. Pergunto para você, existe alguma regra imediata para esse tipo de integral? Resposta, não. Aí, a primeira coisa que você vai ver é se dá por substituição. Vamos ver? Aqui a função composta está aqui, ó. Qual que é a parte de dentro da função composta? X ao quadrado menos 1. Deriva. 2x ao x aqui fora, ó. O 2 não precisa, né? Mas o x tem que aparecer. Então, essa integral é por substituição. O u vai valer x ao quadrado menos 1. Derivando, o que que dá? 2x. Isola o du. Por que que eu deixei o 2 debaixo do du? Por que que ele não foi multiplicando x? Porque aqui não tem o 2. Aqui só tem o x dx. Então, tá aqui, ó. X dx tem lá. Eu vou colocar no lugar dele o du sobre 2. Então, vamos lá. U ao cubo, du sobre 2. U ao cubo, du sobre 2. Bom, coloquei o meio lá na frente. Integral de u ao cubo, u à quarta sobre 4. Volto com o u. Então, vai ficar x ao quadrado menos 1 elevado à quarta. Você pode me perguntar por que que eu tenho que voltar com x se está mais fácil jogar os limites no u? Simplesmente que os limites menos 1 e 1 são de x, não são de u. Então, você tem que voltar com o x quadrado menos 1. Jogando 1 menos 1 elevado à quarta sobre 8, menos, jogando o menos 1 menos 1 elevado à quarta. Isso dá 0. Como que uma área pode dar 0, né? Nós vamos ver isso mais no finalzinho dessa aula. Cosseno de x sobre 3 dx. Bom, essa entra naquela, né? Cosseno de kx dx é igual a seno de kx sobre k. Dicas para algumas integrais. Então, tá aqui, seno de x sobre 3, que é o que está pedindo aqui, né? O que é o k? O k é 1 sobre 3. O 3 vai lá para cima. Seno de x sobre 3. Jogando agora os limites,
primeiro o π, dá seno de π sobre 3. Π é 180, certo? Dividido por 3 dá 60. Então, isso aí é seno de 60. Π sobre 2, eu já falei sobre o π sobre 2, mas quando eu jogar o π sobre 2 aqui, né, vai ficar π sobre 2 dividido por 3, ou seja, π sobre 6, que é 30 graus. Ok, isso daqui, se vocês lembrarem daquela tabelinha que a gente faz do seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60, isso aqui é raiz de 3 sobre 2, isso aqui é meio. Tá? Então, jogando isso nos meus valores, eu tenho 1,1 unidade de área. Bom, o D, outro produto. O que eu vou fazer aí? Bom, a regra de substituição diz o seguinte, que se eu tiver um produto de funções e uma for a derivada da outra, então eu posso usar a regra por substituição. Bom, quem que eu chamo de U? Porque na substituição alguém precisa ser U. Tanto faz. Aqui eu chamei de cosseno. Ah, não, professor, eu não quero cosseno. Eu quero seno. Vai dar certo do mesmo jeito. O resultado final vai ser o mesmo. Então, eu chamei o U de cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Portanto, olha lá, o DU o menos eu deixei com DU, porque aqui não tem menos, né? Agora, seno de x dx tem. Seno de x dx tem. Então, no lugar de seno de x dx, eu vou colocar o menos du. Como é que vai ficar nossa integral agora? Olha lá, esse menos aqui é do du. E aqui fica o U, que é o cosseno. Bom, integral de U ao quadrado sobre 2. Esse menos é da fórmula. Quem que é o cosseno? Então, fica cosseno ao quadrado de x sobre 2, negativo. Nós vamos de 0 a π sobre 2. Então, primeira coisa, jogar o π sobre 2, está aqui. Segundo, jogar o 0. Π sobre 2 é 90, cosseno de 90 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, aqui fica menos 1 vezes menos meio, dando meio unidades de área. Ok. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Tipos de funções. Nós temos 3 tipos de funções. Par, ímpar e nem par nem ímpar. Qual é o maior número de função que existe? É lógico que é nem par nem ímpar, né? Vocês vão ver exatamente até por quê. Então, nós vamos trabalhar agora com esse tipo de função. Função par e função ímpar. Então, vamos para os slides. Primeira coisa, eu vou te dizer o seguinte. Uma função ímpar, começando com ímpar. Eu escolho um valor de x. X igual a 1, se tiver no domínio da função, tudo bem. X igual a 1 ou x igual a 2, tá? E calculo, vou colocar 1 aqui, tá? O f de 1 e o f de menos 1. Jogo isso na função e verifico. Se a f de 1
for igual a f de menos 1 a menos de um sinal, por exemplo, essa aqui deu 2 e essa deu menos 2, olha lá. Em módulo elas são iguais, mas em sinal elas não são iguais. Toda vez que ocorrer isso, você está com uma função ímpar, que a gente escreve isso aqui, ó. F de menos x é igual a menos f de x. Gente, isso é importantíssimo quando você estiver no cálculo mais avançado, tá? Então, numa função ímpar, elementos simétricos possuem imagens simétricas, ok? Imagem é y, e o elemento simétrico é o x. Uma consequência desse fato é que nos gráficos cartesianos das funções ímpares, as curvas são simétricas em relação à origem 0, 0. Ou seja, tem simetria rotacional. Vamos ver algumas funções. Primeira, o seno. Lembra, isso aqui é 30 graus. Se você pegar sua calculadora aí em radiano, você vai colocar seno de π sobre 6, ele vai te retornar 0,5. Depois, você vai jogar o menos π sobre 6, e ela vai te retornar o menos meio. Ou seja, essa função é ímpar. Ímpar. Se eu pego aqui, ó, simétricos, o que quer dizer simétricos? Isso daqui é igual ao módulo disso daqui. E ligar esses dois pontos por uma reta, aonde que ele passa? Ó, origem. Então, eles passam pela origem. Outras, primeira x ao cubo, coloquei aqui o 1. Jogo 1 aqui no x ao cubo, dá 1. Agora, se eu peguei o 1, eu vou pegar o menos 1. Tem que ser simétrico. Jogando no x ao cubo dá menos 1. Portanto, função ímpar. Aqui, ó, aqui é o 1, né? Aqui é o menos 1. Então, os dois pontos, quando eu traço uma reta, eu passo pela origem. Próximo, raiz cúbica de x. Jogo 1, dá 1. Jogo menos 1, dá menos 1. Tá aqui, ó, dois pontos, né? Quando eu uno esses dois pontos com a reta, passa na origem. A função 1 sobre x, vamos pegar o 1 novamente. Não é que é obrigatório pegar 1, eu estou pegando o número 1 porque é mais fácil da gente fazer a conta aqui, né? Então, olha lá, 1 sobre 1 dá 1. Pego o menos 1, 1 sobre menos 1 dá menos 1. Então, olha lá, aqui e aqui. Simétricos, tracei a reta, passou aonde? Na origem. Isso é característica da função ímpar. Principal propriedade da função ímpar. Olha aqui. Super importante. Se eu for fazer a integral entre x simétricos, aqui eu coloquei menos a e a. Se eu for fazer essa integral, simplesmente eu não faço. Ela é igual a 0. Então, nem preciso ir atrás da integral. Como é que eu vou justificar isso? Aqui, ó. Aqui está o seno. Então, a função seno. Aqui está o menos π. E aqui está o mais π. Quando eu analiso a área debaixo da curva, entre menos π e 0, como a função está abaixo, a área é negativa. Neste caso, quando ela está acima, ela é positiva. Só que as duas têm o mesmo tamanho. Se elas têm o mesmo tamanho, quando eu somar, vai dar quê?
zero. Então, se você encontrar uma função que é ímpar e você estiver calculando a integral em intervalos simétricos, a gente não calcula, a gente coloca ela como zero. A função par, qual que é a diferença da função par para a função ímpar? Na função ímpar, o f de menos x era igual a menos f de x. Aqui não. É igual, não importa se eu pego em 1 e menos 1, o valor da função é o mesmo. Então, a gente diz que elementos simétricos possuem a mesma imagem. Pessoal, não se esqueça dessa palavrinha simétrico, porque não adianta você tentar fazer o que nós estamos fazendo se o intervalo não for simétrico. Por exemplo, for de menos 2 a 3. Esquece, você vai ter que fazer a integral. Bom, uma consequência desse fato é que os gráficos das funções pares são curvas simétricas em relação ao eixo dos y. A gente diz simetria reflexional. Ou seja, se você dobrar o gráfico no eixo y, um lado bate exatamente no outro. Imagina aqui, ó, você dobrando aqui. O que você acha que vai acontecer? Vai um lado bater exatamente no outro. A gente aqui traça uma reta e mostra que isto daqui é igualzinho a isso. Ou seja, esse comprimento é igualzinho a outro comprimento. Principal função par é o cosseno. Π sobre 3 é 60 graus. 60 graus. Cosseno de π sobre 3 é meio. Cosseno de menos π sobre 3 também é meio. Olha lá. São iguais. Portanto, cosseno é função par. Mais 3 tipos. O x quadrado, tá aqui, nossa parábola. Aqui eu peguei um valor qualquer para mostrar que esse pedacinho é igual a esse pedacinho. Jogo 1 ao quadrado é 1. Agora pego menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. A função modular. Jogou 1, módulo de 1 é 1. Jogou menos 1, módulo de menos 1 é 1. E a última, raiz de módulo de x. Bom, jogou o 1, deu raiz de 1, que é 1. Jogou o menos 1, como está em módulo aqui, ele sai como 1, dá raiz de 1, portanto, são iguais. Então, esses são exemplos de funções pares. O que tem de interessante na integral de função par? Está aqui. Olha, intervalos simétricos. Aqui está o cosseno, mostrando, olha lá, de menos π sobre 2 a π sobre 2. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo uma área aqui exatamente igual a outra área aqui. Às vezes, na integral, trabalhar com limites negativos pode dar um trabalho do cão. Mas, se ela for uma função par, você não precisa fazer isso. Porque eu calculo a integral só da parte positiva do x, olha lá, de 0 a a, e multiplico por 2. Então, essa é a propriedade que a gente usa para funções pares. Fazer a integral de 0 a 2 e multiplicar por 2. Agora, eu quero dizer um negócio para vocês. A minoria das funções são pares ou são ímpares. Ok? Voltemos para os slides.
Ok, aqui eu vou deixar uns exemplos que eu gostaria que vocês tentassem fazer, tá? De função par e de função ímpar. Bom, pessoal, se vocês têm o material, o gabarito está aí, tá certo? Vocês não vão ter problema nenhum com esse gabarito. Agora nós vamos falar o seguinte, sobre área entre curvas, tá? A área entre duas curvas, essa e essa, ou seja, isso daqui, como é que eu calculo? Eu preciso da de cima e da de baixo. E preciso saber onde elas se encontram. E aí eu posso fazer a integral da função de cima menos a da função de baixo. F de x menos g de x. Se você tem essa mudança, ó, aqui é cima, aqui é baixo. Opa, virou. Essa está embaixo e essa está em... Desculpa, essa está em cima e essa está embaixo. Opa, virou. Você não pode fazer inteira. Você tem que fazer 3 pedaços, sempre colocando a de cima menos a de baixo. Tá certo? E eu posso ter também função em x. F de y menos g de y. Isso é o quê? É diferente. É a da direita menos a da esquerda. Para fazer isso, eu preciso fazer o gráfico, achar quais os pontos onde os dois gráficos se encontram e depois sim pensar na minha integral. Então vamos fazer isso daqui. Eu tenho, olha lá, essa aqui é x quadrado negativo, né? 5x menos x quadrado. E essa aqui é a reta 2x. Quem que é de cima? Aqui neste intervalo. A de cima é 5x menos x quadrado. E a de baixo é 2x. Olha só. 5x menos x quadrado menos 2x. A de cima menos a de baixo. Intervalo é de 0 a 3. E aí é só fazer a integral. Ali no caso, 5x menos 2x dá 3x. Fez a integral, jogou os limites, você vai ter a área sobre curva. Eu vou deixar para vocês alguns exercícios sobre área sobre curva no fórum, tá? E vou mandar também o gabarito, e aí vamos conversar no fórum. Agora tem o chat, então, por favor, pessoal, entra no chat, tá ok? Então, até a próxima. X ao cubo e y igual a raiz de x. Vai e faz o gráfico. Isso é curva e isso é curva. Se é curva, eu preciso de 3 pontos. Tá aqui, ó. As duas. Aqui está a área que eu quero calcular. Como é que eu vou saber este ponto aqui e este ponto aqui? Igualando as curvas. Olha lá, ó. Primeira curva é x ao cubo, a segunda curva é raiz de x. Está aqui. Como é que eu faço isso? Elevo ao quadrado os dois lados. Então, dá x à sexta igual a x. Aí vou ter que resolver essa equação, que é fácil. Aí você coloca em evidência, dá x igual a 0 e x igual a 1. Sua integral vai de 0 a 1. Quem que é a função de cima? É essa aqui, ó.
Então, tá aqui. Já coloquei x elevado a meio. Qual que é a função de baixo? X ao cubo. Então, é essa integral que você vai ter que fazer. X a meio, x a 3 meios sobre 3 meios. X a quarta sobre 4. O intervalo é de 0 a 1. Então, você não precisa colocar o 0. Por quê? Porque vai dar tudo 0. Só coloca o 1. Vai dar 2 terços menos 1 quarto. 5 sobre 12 unidades de área. Esse próximo, olha lá, ó. Esse é o intervalo. As duas funções é 2x² mais 10 e 4x mais 16. Como é que você vai chegar neste gráfico? Você vai ter que fazer a reta, né? 4x mais 16, que é essa daqui. De quanto a quanto? De menos 2 a 5. Jogou menos 2 aqui, depois jogou o 5, você vai sair com esses pontos. E esses pontos que estão no meio? Aqui as duas funções se encontram. Se as funções se encontram, você vai ter que igualar as duas funções. Está aqui, ó. Eu não falei da parábola, mas a parábola é a mesma coisa. Você vai fazer ela de x de menos 2 até 5. Bom, quando você iguala, isso vai cair numa equação de segundo grau. Pela regra da soma e produto, eu peço dois números que multiplicados dão menos 3 e somados dão 2. E aí eu chego em x igual a menos 1 e x igual a 3. Dá certo? Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 mais 3 é 2. Aqui a gente sempre troca o sinal. Então, eu já sei que em menos 1, em menos 3, em 3, desculpa, as duas vão se tocar. Agora, para fazer a integral, são 3 integrais. 1, 2, 3. Na primeira, a parábola está em cima e a reta está embaixo. Na segunda, a reta está em cima e a parábola está embaixo. E na última, a parábola está em cima e a reta está embaixo. Então, está aqui. Então, você vai fazer a integral de 3 a 5, de menos 2 a 1, tá aqui, menos 2, menos 1, onde a parábola está em cima e a reta está embaixo, de menos 1 a 3, onde a reta está em cima e a parábola está embaixo. E a última, de 3 a 5, a parábola está em cima e a reta está embaixo. Então, são essas 3 integrais que vocês vão ter que fazer, certo? Fazendo a integral, o que você tem? 142 por 3. É uma integral simples, porque é uma integral de uma equação de segundo grau, onde eu só tenho, na verdade, regra da potência, né? Então, eu vou disponibilizar mais exercícios para vocês. E, novamente, pessoal, entre no chat, tá certo? Então, até a próxima aula. Uma boa noite.